Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 15, capítulo 86. Era domingo à tarde. Os Argenter já estavam na sala de estar, tendo acabado de almoçar, quando uma batida firme ecoou da porta da frente. Chris caminhou até o monitor de segurança e viu um homem idoso de porte atlético parado ali, ladeado por outros dois. O homem olhou diretamente para a câmera e disse: Argenter, abra a porta. Viemos em paz. Chris não respondeu. Dirigiu-se silenciosamente à garagem, abriu um estojo específico em seu arsenal e retirou 3 adagas de ferro enferrujadas e 3 pequenos estojos. Em seguida, carregou 3 pistolas com balas de ponta de ferro enferrujada. Ao retornar para casa, entregou 2 adagas, 2 pistolas e 2 estojos a Vitória e Kate. Kate e Vitória esconderam rapidamente as adagas e as bolsas que carregavam consigo. A voz de Vitória estava tensa. Com qual família Bogatir estamos lidando? O pior, respondeu Chris, sombriamente. Os olhos de Kate se estreitaram. Os Zimas? Chris assentiu com um único aceno de cabeça rápido e incisivo. Sim, preparem-se para o pior. Ele então foi até a porta e a abriu, com uma expressão impassível enquanto olhava para o velho. É muito longe da Polônia, Bartek. Bartek esboçou um sorriso fino e sem humor. Você é grosseiro, Chris. Afinal, sou amigo do seu pai. Posso ser considerado mais velho que você. Não deveria ao menos me convidar para entrar? Claro, disse Chris com a voz monótona. Entre. Bartek e os 2 homens atrás dele entraram. Chris os conduziu até a sala de estar, onde ele, Kate e Vitória se sentaram em frente a eles. Por que você está aqui, velho? Perguntou Chris, dispensando quaisquer outras formalidades. Bartek ignorou a pergunta e apontou para o homem à sua direita, que tinha mais ou menos a idade de Chris. Este é meu filho, Piotr. Tenho certeza de que você já ouviu falar dele. Nada de bom, mas já ouvi falar do nome, admitiu Chris friamente. Bartek sorriu e apontou para o jovem à sua esquerda, que tinha uma constituição forte e atlética. E este é meu neto, Anthony. Ele tem 17 anos, quase a mesma idade da sua filha. Ouvi dizer que ela é uma beleza, contada por Gerard. Talvez possamos deixar os 2 se conhecerem. Onde ela está? Minha filha não precisa conhecer nenhum bastardo da família Zima, afirmou Chris, com a voz carregada de desprezo. Se é por isso que você está aqui, então pode ir embora, velho. Anthony levantou-se de um salto furioso. Cuidado com a língua, seu fracote. Bartek repreendeu o neto severamente. Calha a boca, Anthony. Podem ser humanos fracos, mas ainda assim podem te matar. Então, sente-se e calha a boca. Ele voltou seu sorriso enganoso e gentil para Chris. Não ligue para ele. Ele ainda é jovem e tem muito a aprender. Não gosto de você nem da sua família, disse Chris, perdendo a paciência. Então me diga o que te trouxe a esta cidade e depois saia da minha casa. A fachada de amizade de Bartek finalmente desmoronou. Estávamos passando por aqui quando ouvimos falar dos mendigos nesta cidade. Viemos dar uma olhada. Vi os mendigos mortos no necrotério. 3 foram baleados, provavelmente por você e seus caçadores. Mas um foi definitivamente cortado por magia. E havia um mendigo alfa que foi espancado até a morte. Para algo matar um mendigo alfa com força bruta, deve ser extremamente poderoso. Nem nós 3 juntos conseguiríamos. Chris permaneceu impassível. E qual é o seu ponto? O que quero dizer, a voz de Bartek tornou-se mais grave e ameaçadora, é que você teve a ajuda de uma criatura sobrenatural poderosa. Quero saber onde ela está. Então você pode matá-lo? Perguntou Chris. Sim, confirmou Bartek. Todas as criaturas sobrenaturais devem ser mortas, especialmente as mais fortes. Kate zombou. Então por que vocês não se matam primeiro? Os Bogatirs também não são sobrenaturais? Piotr inclinou-se para a frente. Somos humanos escolhidos, abençoados com poder. Nosso dever é expurgar os monstros imundos que vagam pelo nosso mundo. Claro, respondeu Kate sarcasticamente. O que quer que te ajude a dormir à noite, seu maluco? Piotr se levantou num pulo, pronto para atacar Kate, mas Chris foi mais rápido com a arma agora apontada diretamente para a cabeça de Piotr. Saia da minha casa. Piotr, se acalme. Bartek ordenou ao filho. Ele voltou seu olhar frio para Chris. Não se esqueça de que você é um caçador, Chris. Eu até poderia estar disposto a ignorar e te perdoar desta vez por trabalhar com um ser sobrenatural, mas, antes que Bartek pudesse terminar sua ameaça, Vitória agiu. Num movimento rápido, ela lançou o conteúdo da bolsa que Chris lidera, uma nuvem de pó fino de ferro enferrujado que envolveu a cabeça de Piotr. Pego completamente de surpresa, Piotr inalou a poeira. Começou a engasgar violentamente, seu corpo se contraindo antes de desabar no chão. Estava completamente paralisado, capaz apenas de tossir e engasgar impotente. Bartek e Anthony tentaram se levantar, mas Chris e Kate apontaram suas armas para eles. Não se mexam, ordenou Chris com a voz fria. Ou vamos estourar suas cabeças. E acreditem, vocês não vão se recuperar disso. Bartek lançou um olhar furioso, com puro ódio nos olhos. Você usou ferro enferrujado. Pegue seu filho e suma daqui, disse Chris. E se você chegar perto da minha família de novo, eu te mato. Kate deu um sorriso irônico, apreciando a fúria deles. Se eu fosse você, velho, sairia desta cidade o mais rápido possível. As pessoas que você procura odeiam canalhas como você mais do que qualquer coisa. Se descobrirem que você está aqui, não sairá vivo desta cidade. E a morte seria a menor das suas preocupações. Se o cara que matou aquele mendigo alfa te pegar, você vai experimentar algo muito pior do que a morte. Acredite em mim, ele é um psicopata. Bartek levantou-se lentamente, o corpo tremendo de raiva reprimida. Anthony, chame seu pai. Vamos embora. Anthony, lançando-lhes um olhar venenoso, tirou o pai, paralisado e engasgando, do chão e seguiu o avô para fora de casa. Chris o seguiu até a porta, observando até que o carro deles partiu em alta velocidade.
Ele trancou a porta e voltou para a sala de estar com uma expressão sombria. Ele afundou em uma cadeira. Precisamos avisar as crianças. Alison sabe se virar, mas dizem que Bartek é tão forte quanto um alfa. E elas saberão que ela é sobrenatural no momento em que a virem. Elas conseguem sentir. Vitória já estava de pé. Então vamos. Agora. Eles entraram no carro e dirigiram direto para a mansão de Jacob. Cogman abriu o portão para eles e os guiou até a sala de estar. Lá dentro, encontraram Alison aconchegada com Malia no sofá assistindo a TV, enquanto Lydia estava sentada perto, mexendo no celular. Alison se levantou e cumprimentou seus pais com beijos nas bochechas. Em seguida, olhou para Kate e disse simplesmente, Kate, onde está meu beijo? Perguntou Kate com um sorriso irônico. Alison a ignorou e sentou-se novamente ao lado de Malia. Cogman, você poderia fazer um chá e trazer alguns lanches, por favor? Imediatamente minha senhora respondeu Cogman antes de se dirigir à cozinha. Os Argent sentaram-se e Chris foi direto ao ponto. Onde está Jacob? Ele está dormindo, disse Alison. Você precisa dele para alguma coisa? Sim, disse Chris. Acorde-o. Alison elevou a voz em direção à escada. Jacob, acorde. Meu pai quer falar com você. Eles esperaram, mas não houve resposta. Alison gritou novamente. Jacob, eu sei que você me ouviu. Desça ou eu mesma subirei e o arrastarei para baixo. Um grito abafado veio do andar de cima. Alison, você está fazendo muito barulho. Acredite ou não, vou te dar uma surra na frente dos seus pais. Alison corou quando Vitória ergueu uma sobrancelha. Logo depois, Jacob desceu as escadas resmungando e se jogou na poltrona reclinável. Você não dormiu o suficiente? Perguntou Alison. E de quem você acha que é a culpa, hein? Retrucou Jacob. Você e Lydia acordaram tão cedo hoje de manhã e começaram a treinar no quintal. E como se não bastasse o barulho, a idiota da Lydia começou a gritar. Ei, interrompeu Lydia. Não foi minha culpa. Ela me pediu para atacá-la com meu grito sônico. Além disso, quando você vai dormir o suficiente? Você é como um velho. Dorme na aula, sempre precisa tirar uma soneca à tarde. Quer dizer, você é uma criatura sobrenatural, pode passar dias sem dormir se quiser. O que você sabe? Retrucou Jacob. Ainda estou em fase de crescimento. Preciso de muita comida e sono. E você sabe como eu sou, minha espécie também é conhecida pela preguiça. Lydia disse, então use tampões de ouvido ou algo assim e pare de reclamar sempre que fizermos barulho em casa. Jacob bufou. Eu lido com vocês, garotas, mais tarde. Lydia piscou para ele. Faça o pior que puder. Muito bem, já chega vocês dois, disse Alison, pondo fim à discussão. Nesse instante, Cogman retornou com chá e lanches. Jacob suspirou, tomou um gole de chá e olhou para Chris. O que foi? As notícias sobre os mendigos mortos trouxeram algo ruim para a cidade, disse Chris, sombriamente. Alison inclinou-se para frente. O que chegou à cidade? Caçadores, explicou Chris. Mas não caçadores comuns. São humanos sobrenaturais chamados Bogatirs. Os que vieram para cá são 3 membros da família Zima, uma família de caçadores da Polônia. Eles são conhecidos por serem extremistas. Matam todas as criaturas sobrenaturais que encontram. Não se importam se a criatura é inocente ou não. Eles chegam a matar humanos comuns que ajudam ou têm algum tipo de relacionamento com criaturas sobrenaturais. Jacob ergueu uma sobrancelha. E onde você conheceu esses caras? Eles vieram à minha casa perguntando sobre a criatura que me ajudou a matar o Vendigo Alpha. Você sabe onde eles estão agora? A voz de Jacob era fria. Eles não sobreviverão a esta noite. Não, disse Chris. Eu os expulsei. Não sei para onde foram, nem quantos deles ainda estão em Beacon Hills. Entendo. Jacob se virou para seu mordomo. Cogman, diga-me o que você sabe sobre Bogatyr. Cogman endireitou-se. Os Bogatyr são caçadores sobrenaturais da mitologia eslava. Eles acreditam que toda vida sobrenatural é uma doença a ser expurgada. Possuem força e velocidade sobrenaturais e podem canalizar energia para defender ou atacar seus inimigos. São imunes à compulsão e seus olhos podem identificar criaturas sobrenaturais à primeira vista. Podem não saber o que a criatura é, mas sabem que não é humana. Seu fanatismo é absoluto, não mostrando misericórdia para com inocentes ou culpados. Sua principal fraqueza é o ferro enferrujado, que age neles como acônito, queimando sua pele e debilitando seus poderes. Lydia franziu a testa. Esses idiotas não são sobrenaturais também? Por que eles odeiam tanto criaturas sobrenaturais? Quem sabe? Jacob deu de ombros. Cogman, você pode rastreá-los e matar todos eles. Com prazer, senhor, disse Cogman com um brilho sombrio nos olhos. Ele se virou para Chris. Você pode descrever a aparência deles para mim? Eu consigo fazer melhor, disse Chris, pegando o celular. Tem uma campainha com câmera conectada a ele. Ele entregou o telefone. Cogman pegou o aparelho, conectou-se à transmissão e assistiu ao vídeo da visita dos Zimas. Devolveu o telefone. Obrigado. Perfeito. Agora será fácil encontrá-los. Cogman fechou os olhos, conectando-se à internet. Momentos depois, seus olhos se abriram de repente. Senhor, eu os encontrei. Eles estão em um hotel em uma rua movimentada no centro da cidade. Não posso matá-los lá. Você quer dizer que não quer matá-los lá, corrigiu Jacob. Porque não dá para torturá-los direito. O senhor tem razão, senhor, admitiu Cogman sem qualquer constrangimento. Embora eu pudesse torturá-los e mantê-los em silêncio, não seria tão satisfatório. Preciso ouvi-las gritar. Quero arrancar seus membros e quebrar seus corpos. Jacob o interrompeu. Já chega, seu psicopata. Atraia-os para a floresta. Você vai precisar de isca para isso. Eu serei a isca. Alison se ofereceu imediatamente. Não, disse Jacob. Eles conhecem seus pais, então podem saber sua aparência e optar por não segui-lo. Cogman, use o Scott.
Conte a ele e ao Stiles o que está acontecendo. Vocês três vão até o hotel onde esses caras estão hospedados. Quando os Bogatirs virem o Scott, saberão que ele é sobrenatural. Atraiam-nos para a floresta. Cogman assentiu com um aceno rápido e ansioso. Então, estou indo agora, senhor. Vão, ordenou Jacob. Levem-nos ao lugar onde matei aqueles caçadores há algumas semanas. Quero ver como esses caras lutam. Depois que Cogman saiu, Chris se virou para Jacob, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Que tipo de criatura é o seu mordomo? Quando ele pegou meu telefone, o aparelho começou a funcionar sozinho. Aí ele fechou os olhos e um instante depois, disse que tinha encontrado Bartek e seus homens. Jacob balançou a cabeça. Acredite em mim, você não quer saber. Isso só ia te assustar. A ignorância às vezes é uma bênção. Vitória insistiu no assunto. Por que ele não poderia ser a isca para os Bogatirs? Ele não é uma criatura sobrenatural? Ele é, disse Jacob. Mas ele não é como nós. A visão dos Bogatirs pode não identificá-lo como sobrenatural. É tudo o que posso dizer. Kate inclinou-se para a frente. Então por que você ou Lydia não foram como isca? Jacob disse. Tenho certeza de que você já sabe quem é Lydia. Chris disse. No começo não sabíamos, mas depois que ela previu a morte da garota Coyote, descobrimos que ela era uma alma penada. Jacob assentiu com a cabeça. E como você sabe, as Banshees conseguem atravessar freixos como humanos normais. Então, não sei se os Bogatirs conseguem perceber que ela é sobrenatural ou não. E você? Perguntou Vitória, voltando seu olhar para Jacob. Consigo esconder quem sou, disse ele simplesmente. Consigo mascarar minha energia e parecer completamente humano. Então, a menos que seja absolutamente necessário, não quero me expor no meio da cidade, especialmente agora, que está cheia de estranhos e investigadores do caso do Vendigo. Quem sabe que tipo de criaturas eu posso acabar atraindo? Não quero esse tipo de atenção. Alison, que estava ouvindo em silêncio, mudou de assunto. Pai, como o senhor conhece a família Zima? Não mesmo, confessou Chris. Eles são amigos do Gerard, mas eu sei o que aqueles desgraçados fazem. Deixam um rastro de destruição por onde passam. Nem se dão ao trabalho de esconder os corpos, simplesmente matam e os deixam para a polícia encontrar. O rosto de Lydia demonstrava seu desgosto. Estou começando a achar que todos os caçadores são loucos, assassinos cruéis. Quer dizer, nunca conhecemos um bom. Sem ofensa, senhor Argentergengia, mas a família Argentergengia tem Kate e Gerard. Para mim, sua família não parece ser uma família de caçadores virtuosa. Chris suspirou com um peso enorme na voz. Toda família tem um ou dois membros loucos e malvados. Duvido que você encontre uma família inteira que seja puramente boa e justa, mesmo que procure no mundo inteiro. Lydia cruzou os braços. Não temos nenhum membro malvado na nossa família. Kate deu um sorriso irônico. E quanto a Cogman? Lydia não hesitou. Ele é um psicopata louco, mas não é mau. Kate deu de ombros. Se você diz. Capítulo 87. Cogman se encontrou com Stiles e Scott e contou-lhes sobre os Bogatirs. Stiles disse, você está me dizendo que alguns caçadores com poderes sobrenaturais estão aqui na cidade? Cogman disse, você não estava ouvindo o que eu acabei de dizer, seu imbecil? Stiles coçou a nuca e disse, eu ouvi. É difícil de acreditar, só isso. Cogman olhou para Scott e disse, de qualquer forma, precisamos lidar com eles esta noite. Se não o fizermos, eles matarão todos os seres sobrenaturais, e qualquer humano ligado a eles que encontrarem em Beacon Hills. Scott disse, e o que vocês querem de nós? Eu não vou matar. Cogman disse, se descobrirem que você é um lobisomem, eles matarão não apenas você, mas também sua mãe. Scott disse, mesmo assim não vou matar. Cogman disse, você é muito ingênuo. Mas não se preocupe, eu não quero que você mate. Só quero que você seja a isca para atraí-los para a floresta. Deixe o resto comigo e com o senhor, se ele também quiser se divertir. Stiles perguntou, matar é divertido para vocês? Cogman disse, com certeza é divertido para mim, pelo menos. Quanto a Sam e minhas damas, não sei. Eles não são covardes como vocês dois, seus molengas. Eles matarão se necessário. E acho que Sam também gosta de matar, mesmo que diga que não. Stiles disse, espere, Lydia e Alison também mataram pessoas? Cogman disse, perguntem a eles mesmos. Agora, vocês dois idiotas estão dentro ou fora? Scott, apesar de sua aversão à violência, assentiu com a cabeça e disse, estou dentro. O que devo fazer? Cogman disse, nada demais. Apenas venha comigo e mostre-se a eles, e provavelmente eles nos seguirão. Agora vamos lá. Os três dirigiram até o hotel onde os Bogatirs estavam hospedados e esperaram do lado de fora até o anoitecer, quando a hora do jantar se aproximava. Eles seguiram os Bogatirs quando estes saíram do hotel para jantar em um restaurante próximo. Cogman, Scott e Stiles sentaram-se a uma mesa não muito longe deles. No momento em que os Bogatirs puseram os olhos em Scott, eles souberam. Rapazes, disse Bartek em voz baixa com um sorriso predatório nos lábios. Parece que temos um trabalho esta noite. Embora seja apenas um Vilcola fraco. Piotr assentiu lentamente. É melhor do que nada. Mas, pai, aquele velho com o Vilcola me parece estranho. Perigoso, até. Bartek não olhou diretamente para a mesa de Cogman. Eu sei. Até o outro garoto não é normal. Ele então se virou para outro membro da família Zima que estava à mesa e falou em polonês. Lucas, vá dizer aos outros para se prepararem. Tragam as armas e esperem do lado de fora do restaurante. Cogman, que entendia cada palavra, não reagiu. Deixou Scott e Stiles terminarem suas refeições. Depois de uns 20 minutos, os três saíram, deliberadamente sem usar o carro, caminhando em direção à reserva de Beacon Hills.
Como planejado, os caçadores de Zima o seguiram à distância. Cogman enviou uma mensagem rápida para Jacob. Senhor, eles morderam a isca. Agora estamos indo para a floresta. À medida que se aproximavam da borda da reserva, Piotr ficou inquieto. Ele sussurrou em polonês. Pai, isso não me parece certo. É como se estivessem nos levando para dentro da floresta. Vamos matá-los aqui antes que entrem na mata. Bartek balançou a cabeça, respondendo em polonês. Não importa se é uma armadilha. Somos 7, podemos matá-los facilmente. Não podemos atacá-los aqui. Esta cidade está cheia de todo tipo de gente agora. Não devemos chamar a atenção. Além disso, olhe para aqueles idiotas. Piotr olhou para frente. Stiles e Scott estavam brincando e rindo alto, enquanto Cogman cantarolava uma melodia alegre com um sorriso sereno no rosto. Você acha que eles sequer perceberam que estamos seguindo-os? Concluiu Bartek. Piotr suspirou, sua suspeita diminuindo. Eles parecem completamente perdidos. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Mansão de Jacob. Jacob leu a mensagem de Cogman e se levantou. Muito bem, vamos lá. Cogman disse que eles morderam a isca. Quero lutar com um deles, declarou Allison. Kate deu um sorriso irônico. Bartek disse que queria te apresentar ao neto dele, já que vocês dois têm a mesma idade. Antes que Allison pudesse responder, os olhos de Jacob brilharam em dourado. Ah, ele está de olho na minha Allison. Então está decidido. Esse tal de Bartek é meu. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Ele gosta de caçar monstros, não é? Vou mostrar a ele o quão monstruoso eu sou. Allison imitou seu sorriso predatório. Então vou marcar um encontro para brincar com aquele neto dele. Lydia balançou a cabeça com um sorriso e disse, pobres coitados. O pior crime que vocês podem cometer contra Jacob é dar em cima de uma de nós. Kate, você odeia tanto aquele cara, Bartek. Achei que você fosse gostar da família Zima, já que você é má como eles. Kate disse, eu não sou como eles. Quanto a Bartek, eu odeio ele, a família dele e todos os outros Bogatirs. Eles chamam caçadores humanos comuns como nós de fracos e nos desprezam e nos menosprezam. Jacob disse, muito bem, hora de ir. Enquanto se preparavam para sair da mansão, Malia veio trotando atrás deles. Jacob olhou para ela. Você quer vir conosco? Ela sentiu com a cabeça firmemente. Então fique perto de Lydia, instruiu Jacob. Dito isso, eles partiram para a reserva. Enquanto caminhavam em direção à floresta, Jacob pensou, não entrei no sistema hoje. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 30 garrafas de água. Corda de escalada de nylon de 60 metros. Churrasqueira a carvão em formato de barril? Jacob conferiu as recompensas e pensou, bem, é melhor do que nada. A churrasqueira é boa, porém, nós não temos uma. Vou pedir para o Cogman defumar um pouco de peito bovino para nós quando eu voltar. Reserva Beacon Hills. À medida que se embrenhavam na floresta, Cogman, com sua audição aguçada, captou Bartek ordenando a seus caçadores, em polonês, que atacassem. Ele se virou para Scott Stiles. Eles estão prestes a atacar. Vamos correr. Ainda não chegamos ao local onde devemos encontrar o senhor. Dito isso, os três começaram a correr em disparada. Atrás deles, Bartek disse, eles nos descobriram. Persigam-nos. Não os deixem escapar. Bartek e seus caçadores partiram em perseguição. Inicialmente, os dois grupos mantiveram distância, mas, percebendo que não conseguiam diminuir o espaço entre eles, os Bogatirs ativaram seus poderes. Uma tênue energia branca cintilou ao redor de seus corpos, e sua velocidade aumentou drasticamente. Scott olhou por cima do ombro. Droga, eles estão nos alcançando. Não se preocupe, respondeu Cogman calmamente. Já estamos quase lá. Eles correram por mais 5 minutos antes de Cogman finalmente parar bruscamente. Muito bem, podemos parar agora. Os três se viraram para encarar seus perseguidores. Bartek e seu grupo pararam a poucos metros de distância, com os rostos contorcidos em desprezo. Já terminaram de correr, seus malucos, zombou Bartek. Cogman deu um sorriso irônico. Quem disse que estávamos fugindo? Um lampejo de inquietação cruzou o rosto de Bartek. Eles estão esperando alguém. Vamos matá-los antes que quem quer que seja chegue. Ataquem. Um dos caçadores avançou. Em resposta, a palma da mão de Cogman deslizou, revelando um pequeno cano de canhão. Este disparou uma rajada de energia azul diretamente no peito do caçador, arremessando-o para trás. Contudo, o caçador deu um salto mortal no ar e aterrissou em pé, graças à sua própria energia branca que bloqueou a maior parte do impacto. Os caçadores olharam para Cogman em choque. O que você é? Exigiu Piotr. Cogman fez uma leve reverência. Apenas um mordomo. Uau, isso foi incrível, exclamou Stiles. Eu não sabia que você conseguia fazer isso. Tive que fazer algumas modificações no meu corpo, explicou Cogman casualmente. Percebi que minha forma menor não era forte o suficiente, e minha forma completa, embora poderosa, é muito lenta. Então, aprimorei minha forma atual e adicionei alguns novos métodos de ataque. Recuperando-se do susto, Bartek e seus caçadores desembainharam suas espadas. Nenhum deles portava armas de fogo. Cada um empunhava uma lâmina agora revestida por sua energia branca e brilhante. Stiles olhou nervosamente para as espadas brilhantes. Certo, isso parece perigoso. Onde está Jacob? E Cogman, você tem uma espada? Na verdade, sim. Cogman enfiou a mão no bolso da calça e tirou um cabo de metal simples. Ainda bem que o trouxe comigo. É a oportunidade perfeita para um teste de campo. Ele clicou em um botão na base do cabo, e uma lâmina brilhante e vibrante de energia azul sólida irrompeu dele. Stiles gritou de empolgação, sacudindo o braço de Scott. Você viu isso? É um sabre de luz. Ele correu até Cogman. Posso pegar emprestado, por favor? Depois da luta, é claro.
Não, disse Cogman firmemente. É muito perigoso. Em seguida, empurrou Stiles para trás. Agora fique longe. Eles estão atacando. Assim que empurrou Stiles para um lugar seguro, 2 caçadores o cercaram simultaneamente. Cogman interceptou a espada revestida de energia de um deles com sua própria lâmina de energia, bloqueando o golpe. Ao mesmo tempo, ele mirou a outra palma na direção do segundo caçador e disparou uma rajada de energia, forçando o homem a desviar sua energia para se defender e cambalear para trás. Cogman exerceu mais força com sua lâmina, empurrando o primeiro caçador para trás. Então, num movimento inesperado, abriu a boca. Um raio laser vermelho disparou, mirando diretamente no caçador. O caçador tentou bloquear o laser com sua espada energizada, mas sua energia branca não conseguiu dissipar completamente o calor intenso. O metal da espada começou a brilhar em brasa. O caçador foi forçado a se lançar em um rolamento desesperado para evitar o raio. O segundo caçador aproveitou a brecha e atacou novamente. Cogman esquivou-se do golpe de espada e cravou sua lâmina de energia no abdômen do homem, prestes a cortá-lo ao meio. Mas um terceiro caçador interveio, forçando Cogman a recuar e saltar para trás. Cogman parou a lâmina do novo atacante com a sua própria. Então, antes que o caçador pudesse reagir, sua mão livre disparou e agarrou o rosto do homem. Entendi, disse Cogman com um tom amigável. Ele lançou uma rajada de energia a queima-roupa da palma da mão diretamente no rosto do caçador. O homem não havia protegido a cabeça com sua energia. O resultado foi instantâneo e horripilante. Sua pele vaporizou, revelando o crânio carbonizado por baixo. Seus olhos, nariz e lábios haviam desaparecido por completo. O caçador ainda estava vivo, mas por um fio, emitindo um grito silencioso e agonizante. Com frieza e eficiência, Cogman deixou cair o corpo ainda se debatendo no chão e com sua espada de energia, separou a cabeça do torso com um único golpe. O caçador que havia sido esfaqueado no estômago anteriormente recuou, com o ferimento quase completamente cicatrizado. Agora, ele encarava Cogman com uma mistura de raiva e medo. A voz de Bartek cortou a tensão. Lucas, Robert e Andreses. Ataquem-no juntos. Os 3 caçadores avançaram em uníssono, convergindo para Cogman. Mas assim que se aproximaram, 2 flechas afiadas e assobiantes, formadas por vento condensado, surgiram da escuridão, mirando em 2 dos atacantes. Os caçadores reagiram com velocidade sobrenatural, girando para desviar os projéteis com suas lâminas revestidas de energia. Mas as flechas de vento eram incrivelmente fortes, girando com violência. O impacto lançou os 2 homens para trás como bonecos de pano. Eles atravessaram várias árvores e rolaram pelo chão por alguns metros antes de pararem. Cogman, agora enfrentando apenas o terceiro caçador, aparou um golpe de espada com sua lâmina de energia. No mesmo movimento fluido, ergueu a mão livre com o dedo indicador estendido e disparou vários tiros de laser precisos. Pequenos buracos fumegantes apareceram no peito e na garganta do caçador. O homem caiu de joelhos, tossindo sangue. Cogman desativou sua lâmina de energia e guardou o cabo no bolso. Em seguida, agarrou o caçador ajoelhado pelos cabelos e começou a golpear o rosto do homem com o joelho. 1 vez, 2 vezes. Ele não parou. O som de ossos e cartilagem se quebrando ecoou pela clareira. Quebrou o nariz do homem e estilhaçou todos os seus dentes antes de deixá-lo desabar. Ele então montou no peito do caçador e continuou socando seu rosto. Os golpes atingiam o alvo com baques úmidos e repugnantes até que, finalmente, o crânio do homem não aguentou mais e explodiu. Cogman se levantou, suspirando com profunda satisfação. Isso sim foi satisfatório. Scott e Stiles assistiram horrorizados, instintivamente dando vários passos para trás. Bartek, porém, não deu importância ao seu falecido marido. Ele e seu filho Piotr e seu neto Antônio estavam totalmente concentrados na linha das árvores de onde as flechas de vento haviam partido. Logo, Jacob e seu grupo emergiram da escuridão para a clareira. Os olhos de Bartek e seus filhos imediatamente examinaram os recém-chegados, demorando-se em Alison, Lydia e Malia. Em seguida, ignoraram Malia, fixando seus olhares com interesse predatório em Lydia e Alison. Alison deu um passo à frente e ficou ao lado de Cogman, que agora ajeitava calmamente o terno e limpava o sangue do rosto. Seus olhos brilhavam com uma vibrante luz verde, e um vórtice giratório de energia eólica verde envolvia uma de suas mãos. Jacob caminhou até Stiles e Scott. Vocês estão bem? Não parecem estar bem. Stiles gaguejou. Bem, nós acabamos de ver seu mordomo fazer a cabeça de um homem explodir. Então talvez você queira fechar os olhos ou algo assim, aconselhou Jacob casualmente. Porque estamos prestes a matar o resto deles. Kate caminhou até Scott. E aí, bonitão? Scott entrou em pânico e se escondeu atrás de Jacob. Jacob, por favor, mantenha-a longe de mim. Jacob riu. Kate ergueu uma sobrancelha. Por que você está com medo de mim, garoto? Eu só estava sendo amigável. Disseram-me que você é um predador sexual que gosta de menores. Scott disparou. Kate revirou os olhos na direção de Jacob. Pare de espalhar boatos maldosos sobre mim. Eu não sou tão ruim assim. Ela então piscou para Scott. Mas eu não me importaria de me divertir um pouco com você, bonitão. Eu não conto para ninguém se você não contar. Scott ficou horrorizado. Caramba, ela é mesmo uma predadora. Kate apenas deu um sorriso irônico e voltou seu olhar para Stiles. Stiles entrou em pânico. Não, não olhe para mim. Ele então correu para ficar atrás de Lydia, implorando. Lydia, por favor, me proteja. Bartek ignorou a discussão paralela com o olhar de decepção fixo em Chris. Chris, eu não esperava que você ajudasse esses malucos contra outros caçadores. Gerard vai ficar muito decepcionado quando souber disso. Mas não se preocupe, eu ajudo Gerard a limpar a casa dele depois que eu lidar com esses monstros.
Não me importo com o que Gerard pensa de mim, afirmou Chris friamente. Descobri recentemente que ele não é o homem que eu pensava. E não se preocupe comigo, velho. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Afinal, você está prestes a morrer. Kate interrompeu. A propósito, velho, o senhor disse que queria que seu neto conhecesse nossa princesinha? Ela apontou para Alicent. Pois bem, ela está bem na sua frente. E está muito ansiosa para conhecê-lo também. Bartek olhou para Alicent com absoluto desgosto. Sua filhinha é um monstro e você a deixou viver. Estou realmente decepcionado com você, Chris. Mas farei o que você não conseguiu. Eu a matarei e depois matarei você. Jacob não disse uma palavra. Simplesmente começou a caminhar em direção a Bartek. Lydia deu um sorriso irônico. Aquele velho está ferrado. Stiles assentiu. Sim, ele é. Eu provavelmente deveria desviar o olhar, mas quero muito ver o que Jacob vai fazer com ele. Bartek concentrou toda a sua atenção no adolescente que se aproximava. No entanto, por mais que o encarasse, Jacob parecia ser apenas um humano comum. Não havia nenhum brilho de energia, nenhum sinal revelador do sobrenatural. Mas uma profunda e primitiva inquietação se instalou no estômago de Bartek, transformando-se em medo genuíno ao encontrar o olhar frio e predatório de Jacob. Os dois caçadores, arremessados pelas flechas de vento de Alicent, cambalearam e se levantaram, com sangue escorrendo da boca. Um deles recuou para ficar ao lado de Bartek, mas o outro estava enfurecido. Cuspiu sangue, os olhos fixos em Alicent com puro ódio, e avançou contra ela com velocidade sobre-humana. Ao ver Jacob bem à sua frente, o caçador o descartou como um mero humano. Ele brandiu sua espada num golpe casual e desdenhoso, pretendendo abater o garoto sem interromper o passo e continuar em direção ao seu verdadeiro alvo. A mão de Jacob disparou, agarrando o pulso do homem com uma força inquebrável. Seus olhos nunca se desviaram de Bartek. Com um estalo horrível, ele estilhaçou o braço do caçador, arrancando um grito de agonia. Então, ainda olhando para Bartek, Jacob pressionou a outra mão contra o rosto do homem. Chamas irromperam de sua palma, incinerando instantaneamente a cabeça do caçador, reduzindo-a a cinzas. O corpo decapitado caiu no chão. No instante em que Jacob usou seu fogo, o véu se levantou. Bartek, Piotr, Antony e o outro caçador finalmente viram a verdade, a imensa e aterradora energia que fervilhava dentro do corpo de Jacob. Era um poder que fazia o deles parecer insignificante. Jacob sorriu com uma expressão cruel e predatória. Ele liberou toda a sua aura de dragão. Uma onda de choque de poder puro e ancestral emanou dele, concentrada exclusivamente na família Zima. Embora Alicent e os outros tenham sentido o impacto da onda de choque, foram poupados do peso psicológico esmagador. Para Bartek e seus parentes, foi como encarar os olhos de uma besta ancestral. Bartek mordeu a língua com força, usando a dor para combater o medo paralisante. Num gesto desesperado e covarde, agarrou o caçador ao seu lado e o empurrou diretamente para cima de Jacob. Piotr, Antony, corram, gritou. Só nos restam 4, não podemos enfrentar um monstro desses. Cogman surgiu diante de Jacob, agarrando o caçador arremessado pelo pescoço. Com um movimento brutal e preciso, arrancou-lhe a traqueia, atirando o tecido ensanguentado para o lado. O sangue jorrou da ferida grave. Enquanto o caçador engasgava, ainda vivo graças à sua resistência sobrenatural, Cogman arrebatou a espada caída do homem e o decapitou com um único golpe certeiro. Lydia se teletransportou diretamente para o caminho de Bartek e seus filhos que estavam fugindo. E onde vocês pensam que vão, seus bastardos? Perguntou ela docemente. Então, abriu a boca e soltou um grito sônico devastador, derrubando os 3 e os lançando para trás em direção a Jacob, antes de se teletransportar de volta para o lado de Malia. Jacob agarrou Bartek pelo pescoço no ar e Cogman agarrou Piotr. Alicent, vendo Antony sendo arremessado pelo ar em sua direção, simplesmente acenou com a mão. Uma poderosa rajada de vento o atingiu e o lançou para o alto. Com um movimento fluido, ela desembainhou a katana Shuzui de seu anel espacial. Enquanto Antony iniciava sua descida desesperada, ela brandiu a lâmina. Um enorme corte em forma de crescente, feito de vento esmeralda, disparou em sua direção. Antony, ainda se recuperando do grito de Lydia, viu o ataque se aproximando. Ele concentrou toda a sua energia na espada e no corpo, formando um escudo desesperado. Mas seu poder não era páreo para o ataque elemental de Alicent. O golpe de vento cortou sua lâmina energizada com precisão, depois seu torso, partindo-o ao meio na altura do peito. Ele estava morto antes mesmo de seus restos mortais tocarem o chão da floresta. Piotr, preso nos braços de Cogman, testemunhou a morte do filho. Antony não, gritou ele, com a voz embargada pela agonia. Cogman deu um soco bem no meio da boca dele. Cala a boca. Piotr cuspiu pedaços de dentes, encarando Cogman com ódio. Cogman sorriu agradavelmente. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa cara. Antes que Piotr pudesse usar sua energia, Cogman desferiu um chute brutal em seus testículos, fazendo o homem uivar de dor. Seus gritos de dor são música para meus ouvidos, disse Cogman. Ele jogou Piotr no chão e começou a pisoteá-lo repetidamente na virilha até que sua pelve se estilhaçou com um estalo audível. Finalmente ativou sua espada de energia e golpeou o homem derrotado várias vezes até que ele parasse completamente de se mover. Chris, Scott e Stiles estremeceram, levando as mãos instintivamente para proteger suas virilhas. Isso deve doer, murmurou Stiles com o rosto pálido. Scott estremeceu. Cogman é cruel. Sim, concordou Chris. Aquele mordomo é um verdadeiro psicopata. Bartek, imobilizado pelo aperto de Jacob em seu pescoço, vira seu neto ser morto e ouvirá o sofrimento do fim de seu filho. A raiva lhe deu um último impulso de força, e ele tentou canalizar sua energia para se libertar. Jacob nem sequer hesitou. Uma poderosa corrente elétrica percorreu sua mão e atingiu o corpo de Bartek, fazendo o velho caçador convulsionar violentamente e rompendo sua conexão com seu poder. Jacob se inclinou para perto, sua voz um sussurro baixo e mortal.
Primeiro, ouvi dizer que você queria marcar um encontro entre minha esposa e seu neto. E como se não bastasse, você acabou de dizer que ia matá-la porque ela é um monstro. Eu sei que você jamais conseguiria machucá-la de verdade, ela é mais do que capaz, e eu jamais deixaria ninguém tocá-la. Mas mesmo assim, ouvir você dizer isso me deixou furioso. Eu estava planejando te espancar até virar uma polpa antes de te matar. Vapor e fumaça começaram a sair dos lábios de Jacob. Um fio de magma incandescente escorreu do canto de sua boca. Mas agora acho que vou queimar essa sua língua. Jacob forçou Bartek a se ajoelhar, agarrando-lhe o queixo. Outra descarga elétrica fez a boca do velho caçador se abrir num grito silencioso. Jacob se inclinou, abriu a própria boca e um jato de magma jorrou, direto na garganta de Bartek. O magma queimou sua boca, incinerou seu esôfago e inundou seu peito, queimando-o vivo por dentro. Ele sequer conseguia gritar. Jacob o soltou e Bartek desabou, agarrando-se inutilmente à própria garganta e peito derretidos, conseguindo apenas queimar as mãos até os ossos. Morreu em agonia absoluta enquanto o magma consumia seu pescoço, decepando sua cabeça do corpo em uma cena final e horripilante. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 88. Após ver Bartek morrer, Jacob se virou para Alison e os outros. Sua boca ainda gotejava magma incandescente. Ele piscou para Kate, que imediatamente deu alguns passos para trás e se escondeu atrás de Victoria. Então, ele olhou para Stiles e Scott. Então, disse ele casualmente, vocês já viram um homem beber magma antes? Scott, com os olhos arregalados e fixos no corpo ainda fumegante de Bartek, virou-se e vomitou violentamente. Stiles, por outro lado, correu até Jacob, com o rosto radiante de entusiasmo. Isso foi incrível. Você consegue usar magma? Jacob ergueu uma sobrancelha. Você não me viu usá-lo agora mesmo? Sim. E você era tão legal, e incrível, e bonito, e forte. Jacob sorriu e deu um tapinha no ombro de Stiles. Sim, eu sou o homem mais bonito do mundo. Stiles assentiu vigorosamente. Sim, você é o homem mais bonito do mundo. Jacob riu e deu um tapinha forte nas costas de Stiles. Continue e me elogie mais. A boca de Stiles se contraiu. Então, um brilho travesso surgiu em seus olhos, e ele mudou para uma voz aguda e feminina. Você é tão gostoso. Se eu fosse uma garota, Jacob deu um tapa na nuca dele. Pare. Eu já disse para você nunca mais usar essa voz quando falar comigo. Stiles riu, mas um instante depois, um chute o derrubou no chão. Ele olhou para trás e viu Lydia o encarando com raiva e disse, por que isso? Fique longe do Jay, ordenou Lydia. Já é ruim o suficiente ter que dividi-lo com outras garotas. Não quero dividi-lo com garotos também. Stiles se levantou, sacudindo a poeira. Eu estava só brincando. Eu sou hétero. Lydia disse. Se você diz. Jacob cruzou os braços. Normalmente quando começo a falar sobre como sou bonito, você e o Scott ou me ignoram ou tentam me atacar e acabam levando uma surra. Então, me diga o que você realmente quer, Stiles. Stiles deu um sorriso sem graça. Quero que você diga ao Cogman para me emprestar o sabre de luz dele. Por favor. Ah, então é isso que você quer? É, disse Jacob. Então pergunte a ele você mesmo. Eu tentei, mas ele disse não. Por favor, é meu sonho de infância brincar com um sabre de luz. Jacob olhou para Cogman. É muito perigoso, senhor, afirmou Cogman. E eu não gosto do Stiles. Toda vez que o vejo, dá vontade de bater nele. Mas se ele me deixar quebrar alguns ossos dele, talvez eu considere emprestar a arma. Jacob sorriu. Você o ouviu, Stiles. Stiles olhou suplicante para Cogman. Vamos lá, cara. Me empresta só por alguns minutos. Eu já lhe disse o que você precisa fazer se realmente quiser minha espada, respondeu Cogman secamente. Stiles suspirou profundamente decepcionado com os ombros caídos. Vendo isso, Jacob sorriu e tirou o cabo de um sabre de luz de sua dimensão de bolso. Certo, pare de fazer essa cara de quem perdeu o cachorro. Aqui está. Ele jogou o sabre para Stiles. É defeituoso. Só corta paredes e pedras, mas ainda é um sabre de luz. Stiles o pegou alegremente. Espere, se ele consegue cortar paredes e rochas, por que não consegue cortar outras coisas? Possui uma restrição mágica, explicou Jacob. Os olhos de Stiles brilharam. Quando devo devolvê-lo para você? Quando você quiser. Stiles acendeu a lâmina de energia azul e gritou empolgado. Sim. Ele estava prestes a correr até Scott, mas parou e se virou para Jacob. Por acaso você teria um manto Jedi que eu pudesse pegar emprestado? Jacob deu-lhe um leve pontapé. Vaza daqui. Stiles riu, correu até Scott e começou a demonstrar com entusiasmo seu novo brinquedo, cortando pedras próximas como um louco. Jacob sorriu, depois acenou com a mão, invocando chamas que consumiram rapidamente todos os corpos dos caçadores, sem deixar vestígios. Ele se virou para Cogman. Reúna as espadas deles. Cogman recolheu as espadas dos Bogatirs e as entregou a Jacob, que as guardou em sua dimensão de bolso. Você se certificou de que ninguém vai rastrear isso até você quando perceberem que esses bastardos desapareceram? Perguntou Jacob. Sim, senhor. Eu cuidei disso, confirmou Cogman. Ótimo. Não me importo se o resto da família Zima vier atrás de você. Você ficará bem. Mas não quero que eles mexam com o Stiles e o Scott. Scott sorriu, comovido por Jacob parecer preocupado com ele. Mas então ouviu Jacob continuar. Eu realmente não me importo com aqueles dois idiotas, mas Melissa estaria em perigo, e eu não quero isso. Droga, murmurou Scott, com um sorriso desaparecendo. Jacob sorriu. Muito bem, vamos sair daqui. O grupo começou a caminhar de volta em direção à mansão de Jacob. Enquanto caminhavam, Stiles acompanhou Alison. Ei, Alison, você não nos contou que tinha poderes sobrenaturais. Não é? Ela respondeu inocentemente. Pensei que você já soubesse. Não, eu não fiz isso. Seus olhos estavam brilhando em verde. Então, o que você é? Uma fada, disse Alison. Eu sou uma fada do vento. Stiles piscou.
O quê? Você consegue, tipo, ficar minúsculo? Pequena. Não, Stiles, disse ela rindo. Sou uma fada de verdade, não como as da Disney. Cogman, caminhando logo atrás deles, interveio com um tom erudito. O povo das fadas ou Cid tem tamanho humano. A versão pequena e fofa a qual vocês se referem é uma invenção literária que se popularizou a partir da era vitoriana. Eles continuaram caminhando e conversando, e quando estavam prestes a sair da floresta, encontraram um novo grupo, Peter, Derek e 2 outros homens na casa dos 40 anos, e ambos eram lobisomens. O olhar de Peter percorreu o grupo de Jacob, mas logo se fixou em Kate, que brilhava em um vermelho furioso. Ele a encarou por um longo e tenso momento antes de voltar sua atenção para Jacob. Por que alguém como você está andando e rindo com caçadores? Exigiu ele, com a voz num rosnado baixo. Jacob ergueu uma sobrancelha, e em seguida, esboçou um sorriso enganosamente ameno. Eles são meus sogros. E Peter? Peter viu aquele sorriso e instintivamente deu um passo para trás. Oh, o quê? Você está me dizendo com quem eu devo ou não devo conversar? Perguntou Jacob, num tom leve, mas com uma inconfundível malícia. Não, não. Você pode falar com quem quiser. Não, você pode fazer o que quiser. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não posso te dizer o que fazer. Me desculpe. Peter recuou, sua bravata se dissipando. Eu acabei de ver Kate Argentergengia, e a raiva nublou minha mente. Por favor, entenda, ela matou minha família e quase me matou também. Um dos lobisomens desconhecidos ao lado de Peter zombou. Peter, por que você está com medo de uma criança? Pelo cheiro, posso dizer que ele é apenas um humano. Há algum alfa protegendo-o ou algo assim? Podemos simplesmente matá-lo junto com todos os outros e nos livrar dos corpos. Dessa forma, ninguém saberá que fomos nós que fizemos isso. Peter olhou para o homem com puro terror. Calha a boca. O homem ergueu uma sobrancelha, confuso com o medo de seu alfa. Por que você está com medo? Consigo sentir seu medo. Onde está o alfa que me espancou e me forçou a entrar para a matilha dele? Vejo que eles têm um lobisomem e um coiote com eles. Mas nós temos um alfa e 3 betas do nosso lado. Podemos derrotá-los mesmo que tenham caçadores com eles. Então, os olhos do homem brilharam em azul enquanto ele olhava fixamente para Alison, Lida e Kate. Mas não vamos matar essas 3. Eu quero. Antes que pudesse terminar sua sugestão vil, Peter girou e o socou com toda a sua força alfa, fazendo o beta cair no chão. Você está tentando nos matar? Peter rugiu. Ele então se virou para Jacob. Não tenho nada a ver com esse desgraçado. Stiles interrompeu, mas ele acabou de dizer que é o seu beta. Ele estava, afirmou Peter com firmeza. Eu simplesmente o expulsei da minha mochila. Jacob sorriu. É mesmo? Sim, sim, disse Peter rapidamente. Ele é todo seu. Posso até matá-lo para você se quiser. Jacob ignorou a oferta. Afinal, onde você o encontrou? Ele estava apenas de passagem pela cidade, e eu o convidei para se juntar à minha matilha, explicou Peter. O beta renegado se levantou do chão, agora completamente transformado em sua forma de lobisomem, pelos eriçados em suas bochechas e suas garras estendidas. Ele rosnou para Peter, mas sabia que não podia derrotar um alfa. Em vez disso, voltou sua fúria contra Jacob e atacou. Idiota, murmurou Derek, balançando a cabeça com um suspiro. Jacob nem se mexeu. Simplesmente deu um tapa na cara do lobisomem que vinha em sua direção, com força suficiente para arrancar várias presas de sua boca e fazê-lo voar para o lado. Scott, Stiles, disse Jacob casualmente. Qual de vocês quer lutar com ele? Eu vou lutar, gritou Stiles. Mas eu não vou matá-lo. Ele entregou o sabre de luz para Scott. Segure isto e veja a estreia do Super Stiles. O lobisomem se levantou, suas presas já haviam crescido novamente. Parecia que a humilhação o havia levado ao limite, mergulhando em uma fúria irracional. Ele ignorou todos os outros e atacou Jacob novamente. Desta vez, Stiles se moveu com sua velocidade sobrenatural, interceptando-o com um poderoso chute no estômago que fez o lobisomem uivar de dor. Enfurecido, o lobisomem atacou Stiles com suas garras. Stiles desviou e contra-atacou com um soco certeiro no nariz, quebrando-o com um estalo horrível. Ah, isso dói! Exclamou Stiles, sacudindo a mão. O lobisomem soltou um rugido feroz e tentou mordê-lo. Stiles desviou para o lado, e a criatura o perseguiu implacavelmente. Stiles correu, escondendo-se atrás das árvores. Droga, ele parece furioso. Ele começou a provocar o beta descontrolado, espiando por trás de uma árvore e acertando um soco certeiro no rosto dele antes de se esconder novamente. O lobisomem furioso rugiu e socou a árvore, partindo-a ao meio. Ops! Stiles murmurou, e então disparou em direção a outra árvore com o lobisomem em seu encalço. Desta vez, ele não se escondeu atrás dela. Subiu direto pelo tronco, pretendendo dar uma cambalhota para trás. Ele conseguiu o salto, e o lobisomem se chocou contra a árvore abaixo dele. Mas Stiles havia calculado mal sua força. Em vez de uma única cambalhota, girou 3 vezes e caiu de cara no chão. O lobisomem se virou, agarrou Stiles pela perna e o levantou, rosnando enquanto a baba escorria pelas calças jeans de Stiles. Ao ver as mandíbulas babando prestes a abocanhar sua perna, Stiles entrou em pânico. Ele desferiu um chute violento, acertando em cheio a boca do lobisomem com o calcanhar. O aperto afrouxou e Stiles se libertou, levantando-se rapidamente. Jacob e os outros observavam a luta com uma mistura de confusão e diversão. Lydia sorriu. Isto é uma luta ou um espetáculo de comédia? Victoria perguntou. Aquele garoto Stiles também é um lobisomem? Não, ele não está, explicou Alison. Ele bebeu uma poção mágica de fortalecimento. Jacob gritou. Stiles, ou você luta a sério, ou eu pego o sabre de luz de volta. Stiles, que ainda se esquivava dos golpes do lobisomem enfurecido, gritou de volta. Por favor, não retire o que disse. Vou lutar a sério. Ele então voltou toda a sua atenção para o beta. Muito bem, vira-lata, disse ele, sua voz perdendo todo o tom brincalhão. A brincadeira acabou.
Ele parou de correr. Quando o lobisomem avançou, Stiles não se esquivou. Ele enfrentou o ataque de frente, agarrando o lobisomem pelos pulsos. Usou o próprio impulso do beta para girá-lo e arremessá-lo contra um grosso carvalho. O impacto fez o tronco tremer. O lobisomem cambaleou desorientado. Stiles não lhe deu chance de se recuperar. Encurtou a distância num instante, desferindo uma série rápida de jabs nas costelas do lobisomem. Quando este tentou atacá-lo, Stiles esquivou-se das garras, entrou na sua guarda e acertou um gancho no queixo do lobisomem, fazendo sua cabeça estalar para trás. O lobisomem cambaleou, seus movimentos ficando lentos. Stiles aproveitou a vantagem. Ele derrubou o lobisomem com uma rasteira e, enquanto ele caía, desferiu um soco com toda a sua força na têmpora dele. O lobisomem caiu com força no chão e parou de se mover. Stiles sorriu, pensando que tinha vencido, e se virou triunfantemente para Jacob e os outros. Mas então ouviu um rosnado baixo atrás dele. Virou-se rapidamente e viu o lobisomem já de pé, atacando com as garras. Stiles não teve tempo de se esquivar e foi atingido no peito. As garras rasgaram seu moletom e deixaram um corte profundo e sangrento. Scott entrou em pânico e começou a caminhar para ajudar o amigo, mas Jacob o deteve, colocando a mão em seu peito. Não o ajude. Deixe-o terminar essa luta sozinho. Mas, protestou Scott. Jacob o interrompeu. Não se preocupe muito. Aquele lobisomem perdeu o controle. Ele pode parecer perigoso, mas agora é apenas uma besta irracional. Stiles só precisa usar a cabeça e não baixar a guarda. Ele pode vencer isso facilmente. Stiles tocou na ferida em seu peito, que já começava a cicatrizar, e sibilou de dor. Isso doeu. Ele lançou um olhar furioso para o lobisomem. Você devia ter ficado no chão. O lobisomem rugiu e atacou novamente. Desta vez, Stiles estava preparado. Ele desviou para o lado e desferiu um chute poderoso no joelho do beta, derrubando-o no chão. Com um sorriso maligno, começou a chutar o beta caído repetidamente com toda a sua força. Até finalmente ouvir um estalo horrível quando um dos braços do lobisomem se quebrou. O choque da dor pareceu trazer o lobisomem de volta à realidade. A fúria irracional sumiu de seus olhos, substituída pelo medo. Ele começou a implorar para que Stiles parasse. Stiles ignorou seus apelos. Agarrou-o pelas pernas e começou a jogá-lo de um lado para o outro contra o chão duro como um boneco de pano. Após vários impactos brutais, soltou o beta atordoado, montou em seu peito e começou a socá-lo com força no rosto. Não parou até que o lobisomem voltasse à sua forma humana ensanguentada e machucada, quase inconsciente. Só então Stiles se levantou, respirando com dificuldade. Ele voltou para perto de Jacob e dos outros com um olhar triunfante no rosto. Então, o que vocês acham do Super Stiles? Jacob sorriu. Acho que você está apenas um dia ruim de ter sua própria história de origem de supervilão. Stiles sorriu. Um supervilão parece divertido, mas não com você por perto. Não quero morrer bebendo magma. Jacob passou o braço em volta do ombro de Stiles. Que tal se nós dois nos tornássemos vilões? Dominaríamos o mundo e roubaríamos todas as mulheres bonitas. Eu até deixaria você ficar com algumas. Digamos 10? Não, 5. Na verdade, 2. 2 é o máximo que posso te dar. Stiles ergueu uma sobrancelha. De todas as beldades do mundo, você só me dá 2? Que generosidade a sua. Jacob ouviu um aim alto e sincronizado vindo de seu lado. Ele olhou para o lado e viu Lydia e Alison o encarando. Imediatamente soltou Stiles e coçou a nuca, nervoso. Não se preocupem, meninas. Eu farei de vocês 2 as rainhas do mundo. Aquelas outras mulheres serão apenas nossas servas. A expressão de Lydia mudou para um sorriso pensativo. Parece interessante. Estou dentro. Alison revirou os olhos. Dê um jeito naquele lobisomem, seu pervertido. E vamos voltar para casa. Jacob sorriu e se virou para o lobisomem inconsciente, erguendo a mão para incinerá-lo. Mas Cogman passou correndo por ele. Espere, senhor. O mordomo parou sobre o homem indefeso, ativou sua espada de energia e começou a golpear o corpo repetidamente até que toda a vida se extinguisse. Em seguida, voltou para Jacob com uma expressão de profunda satisfação no rosto. Agora você pode queimar o corpo. Jacob balançou a cabeça com um sorriso, acenou com a mão e lançou uma rajada de chamas que consumiu o cadáver, reduzindo-o a cinzas em instantes. Ele então voltou seu olhar para Peter, que se encolheu com a atenção. Jacob o ignorou e olhou para o novo beta que restava em Peter. Você, mostre-me seus olhos. O homem sabiamente não discutiu. Deixou seus olhos brilharem em um amarelo intenso. Não sei de onde você veio, disse Jacob. Mas se você matar pessoas inocentes nesta cidade, a culpa será exclusivamente sua. Ele então olhou para Derek. Você deveria parar de andar com o Peter. Ele vai acabar te matando. Até mais. Com esse último aviso, ele começou a se afastar com seu grupo seguindo. Kate olhou para Peter com um sorriso cruel e abriu a boca para provocá-lo, mas Alison segurou seu braço. Não diga uma palavra, Kate. Você pode irritar Jacob, e ele pode decidir deixar você lutar com Peter aqui e agora. Nós duas sabemos que você não sobreviveria a isso. Kate se virou para a sobrinha com um sorriso irônico nos lábios. Então, você ainda se importa comigo, princesa? Alison a ignorou, soltou seu braço e caminhou à frente para ficar ao lado de Lydia. O sorriso de Kate se alargou enquanto ela seguia. Que tal irmos às compras amanhã? Eu pago. Alison nem olhou para trás. Não, obrigada. Peter observou Jacob e seu grupo partirem. Só quando eles desapareceram completamente na escuridão, ele finalmente soltou um suspiro trêmulo de alívio. Droga, isso foi assustador. Pensei que ele fosse se virar e me espancar até me deixar em pedaços ou me queimar de novo. Seu novo beta, James, se pronunciou com a voz trêmula. Peter, que tipo de monstro era aquele garoto? Eu nem tinha percebido que ele era sobrenatural até ele usar fogo. Não faço a mínima ideia do que ele seja, admitiu Peter, passando a mão pelos cabelos.
Tudo que sei é que ele é um monstro que não deve ser provocado. Nunca. Então, James, nunca o provoque porque eu não posso te salvar. E para ser sincero, eu posso até ajudá-lo a lidar com você se for estúpido o suficiente para tentar. James engoliu em seco. Você parece apavorado com ele. Claro que sou. Peter retrucou. Ele quase me matou 2 vezes. Só estou vivo porque ele decidiu não me matar de vez e me deixou quase morto. Derek, que estava em silêncio, finalmente falou. Ainda vamos atrás da Kate? Claro, disse Peter, com um brilho frio e calculista voltando aos seus olhos. Mas não iremos atrás dela. Deixaremos que ela nos encontre quando estivermos prontos. Garantiremos que ela nos ataque primeiro. Dessa forma, Jacob não poderá me culpar se eu a matar em legítima defesa. Só precisamos ter certeza absoluta de não matar Chris Argentergenja ou sua esposa no processo. Jacob e seu grupo retornaram à mansão. Stiles tomou um banho e pegou uma muda de roupa emprestada com Jacob. Cogman preparou o jantar para todos, e eles comeram juntos antes que os Argents finalmente se despedissem e partissem. Cogman também saiu para buscar o carro que havia deixado perto do hotel onde a família Zima estava hospedada. Mais tarde, na sala de estar, a expressão de Stiles ficou séria. Jacob, acho que está na hora de contar ao meu pai o que está acontecendo. Ele está ficando descontrolado ultimamente e voltou a beber. Estou muito preocupado com ele. Jacob recostou-se. Você precisa da minha ajuda ou algo assim? Stiles assentiu com a cabeça. Sim, isso seria ótimo. Certo, concordou Jacob. Quando? Amanhã à noite, disse Stiles. Por mim, tudo bem, respondeu Jacob. Com isso resolvido, Stiles e Scott se despediram de Jacob e das meninas e saíram da mansão. Capítulo 89. Na manhã de segunda-feira, Jacob e as meninas estavam tomando café da manhã na cozinha. Lydia trouxe à tona um novo assunto. Então, devemos ir às compras para o baile de inverno? Jacob ergueu os olhos da comida. Quando é isso? Na próxima sexta-feira, ela respondeu. Precisamos mesmo ir? Perguntou Jacob com um tom de lamúria na voz. Com certeza, afirmou Lydia sem deixar espaço para discussão. Agora sobre as compras. Estou bem, disse Jacob rapidamente. Tenho muitos ternos. Posso usar qualquer um deles. Até vocês meninas têm muitos vestidos, então por que ir às compras de novo? Lydia o ignorou e se virou para Alison. E você? Quer ir às compras? Claro. Alison concordou com um sorriso. Enquanto as meninas começavam a discutir vestidos e planos de compras, Jacob voltou sua atenção para o prato. Sistema, faça login, pensou ele. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Um martelo rangente. Wilson, a bola de vôlei, náufrago. Um celular flip. Jacob leu a lista e suspirou internamente. Parece que estou com azar hoje. Todas as recompensas são uma porcaria. Após terminarem o café da manhã, Cogman os levou de carro para a escola. Jacob, Stiles e Scott estavam indo para o campo de lacrosse durante um intervalo quando Jackson e 2 amigos os interceptaram. Os 2 rapazes que estavam com Jackson avançaram, bloqueando o caminho deles. Stiles ergueu uma sobrancelha. O que você quer? Um deles zombou. Isso não é da sua conta, Stilinski. Pegue seu amigo idiota e vá embora. Só queremos tratar com Alexander. Jacob ignorou os 2 e olhou diretamente para Jackson, que estava mais afastado. Você também vai ajudá-los a lidar comigo? Jackson recuou, com as mãos erguidas. Não. Eu não quero lidar com você. Eu os avisei para não te atacarem, mas eles não me ouviram. É mesmo? Perguntou Jacob com um tom indiferente. Jackson assentiu vigorosamente. Sim, eu realmente não quero nenhum problema. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Jacob. Bem, você não é tão estúpido quanto eu pensava. Scott tentou intervir. Jacob, eles são. Eu sei. Jacob o interrompeu. Ambos são lobisomens. Os olhos de Stiles se arregalaram. O quê? É por isso que eles ficaram tão corajosos? Esses são os caras que você espancou na festa da Lydia com o Jackson. Eles estão te evitando desde então. Então eles acham que são durões agora que são lobisomens? Jacob concentrou-se nos 2 agressores. Antes que eu dê uma surra em vocês, digam-me, quem é o alfa de vocês? É o Peter. Um deles estufou o peito. Sim. Você está com medo? Jacob deu uma risadinha. Com medo? Se ele estivesse aqui, teria te batido pessoalmente, ou até te matado, se soubesse que você estava me provocando. Ele se virou para Jackson. Quando foi que esses 2 idiotas pegaram a mordida do Peter? Jackson disse. Eu os levei até ele há 2 noites. Ele me perguntou se eu conhecia alguém que ele pudesse converter e adicionar ao seu bando. Entendo, disse Jacob. Mas ele não avisou você e seus amigos para não me provocarem? Ele me avisou quando fui mordido, mas não avisou a eles. E eles não quiseram me ouvir quando tentei, explicou Jackson. Um dos novos lobisomens rosnou. Chega de conversa. E desferiu um soco em Jacob. Jacob apenas sorriu de canto, desviando-se do golpe sem esforço. O outro se juntou à luta, mas eles não conseguiram nem tocar em suas roupas, muito menos acertá-lo. Frustrados, os 2 olharam ao redor. Percebendo que estavam sozinhos no corredor, deixaram o controle escapar. Seus rostos se transformaram, assumindo suas formas de lobisomem. Um deles tinha olhos amarelos brilhantes, enquanto o outro tinha olhos azuis brilhantes. O sorriso debochado de Jacob desapareceu, substituído por uma carranca. Ele parou de se esquivar. Num movimento rápido, agarrou o lobisomem de olhos amarelos, torceu seu braço até quebrá-lo com um estalo horrível e o atirou no chão.
O garoto gritou de agonia, voltando à forma humana enquanto agarrava o braço, o osso visivelmente exposto através da pele. Jacob então agarrou-o de olhos azuis pela garganta e o prensou contra os armários. O lobisomem se debateu violentamente, mas não conseguiu mover o braço de Jacob. Jacob lhe deu uma cabeçada forte, quebrando seu nariz e o forçando a voltar à forma humana devido ao choque e à dor. Em um tom mortalmente sério, Jacob perguntou: "Quem você matou?" O pânico tomou conta do rosto ensanguentado do garoto. "Eu não matei ninguém." "Você não precisa responder", disse Jacob friamente. "Eu mesmo descobrirei." Nesse instante, o treinador Finstock apareceu correndo pela esquina, atraído pela confusão. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. Viu um garoto no chão, agarrando o braço já curado, mas ensanguentado, e o outro encostado nos armários com o nariz sangrando. "Alexander, o que você está fazendo?" Jacob estalou a língua em sinal de irritação e soltou o objeto. Olhou para o treinador. "Eles tentaram me intimidar. Eu só estava dando uma pequena lição neles." O treinador apontou para o sangue espalhado no chão. "Você chama isso de uma pequena lição?" Jacob deu de ombros. "Você pode conferir você mesmo. Estão perfeitamente bem." Cético, o treinador abaixou-se e examinou o braço do menino que estava gritando. Não encontrou nenhum ferimento, nenhuma cicatriz, nada. Intrigado, levantou-se e dirigiu-se ao menino. "Leve seu amigo à enfermaria. Ele pode estar com o nariz quebrado." O garoto assentiu com a cabeça, hesitante, e ajudou o amigo a se levantar, saindo correndo em seguida. O treinador então se virou para Jacob, com um sorriso estranhamente ansioso no rosto. "Você acabou de machucar 2 dos meus jogadores. Então, você vai jogar por nós esta noite. Caso contrário, você vai ficar um mês limpando a biblioteca por ter agredido seus colegas." Jacob suspirou. "Tem certeza de que quer que eu jogue lacrosse? Eu não faço a mínima ideia de como jogar." O treinador deu um tapinha reconfortante no ombro dele. "Você vai aprender. Então espero que você não se arrependa", disse Jacob, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. "E não se preocupe, treinador. Darei o meu melhor e serei o jogador mais destacado da sua equipe." O treinador sorriu radiante. "É isso aí." E saiu de bom humor. Depois que o treinador saiu, Scott olhou para Jacob com preocupação. "Devo me preocupar com a minha posição de capitão?" "Não", respondeu Jacob. "O que você deveria se preocupar é com a saúde do treinador. Vou fazer com que ele pare de tentar me obrigar a jogar aquele jogo idiota hoje à noite, de uma vez por todas." Sua expressão então ficou séria. Ele pegou o telefone e ligou para Chris Argenter-Gengea. Chris respondeu prontamente. "Jacob, está tudo bem? Acabei de descobrir que Peter transformou 2 alunos da minha escola há 2 dias", relatou Jacob. "E um deles já tem olhos azuis brilhantes. Se possível, me dê o nome e o endereço dele", disse Chris com voz séria. "Primeiro vou verificar a casa dele e depois irei à escola." Jacob olhou para Jackson, que ainda pairava por perto. "Diga-me o nome e o endereço do seu amigo de olhos azuis, se você o souber." Jackson rapidamente forneceu as informações, e Jacob as repassou para Chris antes de desligar. Então, olhou para Jackson. "Se eu fosse você, iria para casa agora mesmo, antes que os caçadores venham procurar seu amigo de olhos azuis." Dito isso, Jacob, Scott e Steele saíram do corredor. Na hora do almoço, Jacob e seus amigos estavam no refeitório quando Chris ligou de volta. Jacob respondeu. "Você encontrou alguma coisa na casa dele?" "Sim." A voz de Chris era sombria. "É ruim." "Quão ruim?" "Encontramos os pais dele, ambos mortos dentro de um congelador no porão. Ele os despedaçou." "Você já chegou à escola?" "Não, não há necessidade. Ele voltou para casa enquanto estávamos lá. Já o capturamos." "Ótimo. Então lide com ele você mesmo", disse Jacob, encerrando a ligação. Ele olhou para os amigos. "Vocês ouviram isso?" Lydia assentiu com a cabeça. "Sim, nós ouvimos. Isso é terrível. Por que ele mataria os próprios pais? Quem sabe?" Jacob deu de ombros. "Talvez tenham gritado com ele e ele tenha perdido o controle. Ou talvez ele fosse apenas um psicopata." "Acho que é a segunda opção", acrescentou Stiles. "Ele não parecia muito abalado com a morte dos pais mais cedo." Alison disse. "Acho que Peter precisa ser impedido. Ele está transformando adolescentes em assassinos." Jacob suspirou. "Peter não nos provocou, não está matando inocentes e não pediu para aquele idiota matar os próprios pais. Então, acho que não devemos interferir no que ele está fazendo. Deixe os caçadores lidarem com ele. E não se preocupe, mesmo que ele mate todos os outros caçadores, não ousaria machucar seus pais, porque sabe que esse seria o fim dele. Você pode ajudá-lo se quiser, mas eu realmente não quero me envolver na confusão entre Peter e Kate." Ele pensou consigo mesmo. "Se eu me envolver, posso perder algumas boas recompensas do sistema." Alison pensou por um instante e então disse. "Eu também não vou me envolver, mas vou observar das sombras enquanto eles lutam para garantir a segurança dos meus pais. Lydia e eu estaremos bem ao seu lado", prometeu Jacob. Lydia pegou a mão de Alison e a apertou de forma reconfortante. "Sim, não vamos deixar que nada aconteça aos seus pais." Alison sorriu agradecida. "Obrigada, pessoal." Ela não mencionou Kate. Ainda não sabia se deveria tentar salvar a tia ou não. Após o término das aulas, Jacob, Scott e Stiles vestiram seus equipamentos de lacrosse e foram para o campo jogar. O treinador reuniu seus jogadores e fez um de seus famosos discursos motivacionais bizarros. Ele terminou dando um tapinha no ombro de Jacob. "Estou otimista em relação a você, garoto." Jacob sorriu, com um brilho travesso nos olhos.
Não se preocupe, treinador. Eu serei a estrela deste jogo. Ele então acenou exageradamente para Lydia e Allison nas arquibancadas antes de correr para o campo. Fiel à sua palavra, Jacob tornou-se o centro das atenções, mas não da maneira que o treinador esperava. Por odiar lacrosse, Jacob decidiu criar sua própria versão do jogo. Imediatamente começou a roubar a bola dos seus companheiros de equipe, chegando até a marcar vários gols contra o próprio time, o que deixou o treinador furioso na lateral do campo. Imperturbável, Jacob continuou seu reinado de caos. Ele dava carrinhos agressivos nos jogadores do time adversário, cometia todas as faltas imagináveis e sempre que conseguia marcar um gol para o time da direita, corria até o goleiro adversário para gritar e provocá-lo. Entre as jogadas, ele se virava para as arquibancadas para mandar beijos e flertar descaradamente com Lydia e Allison, que se divertiam muito com a situação. O treinador estava furioso, com o rosto ficando perigosamente roxo. Quando tentou substituir Jacob, este simplesmente se recusou a sair de campo. Então, a situação piorou. Jacob esbarrou deliberadamente em um jogador adversário, largou o taco, arrancou as luvas e o capacete e assumiu uma postura de boxe. Em seguida, começou a desferir socos no jogador atordoado. Quando o árbitro correu para separar a briga, Jacob o empurrou para o lado, agarrou o outro jogador pela camisa, arrancou seu capacete e continuou a espancá-lo, felizmente contendo sua força sobre-humana, mas ainda assim dando uma surra daquelas no coitado. O treinador, Scott e Stiles finalmente conseguiram afastar Jacob de sua vítima. O que foi isso? Rugiu o treinador. Jacob coçou a cabeça, fingindo confusão. Brigas não são permitidas no lacrosse? Como no hóquei no gelo? Não, seu idiota! Gritou o treinador, com as veias saltando na testa. Jacob sorriu serenamente. Entendo. Mas foi divertido. Acho que deveria ser permitido. Enfim, vamos continuar o jogo. Estou gostando muito. Não imaginava que seria tão divertido. Ele olhou para o treinador com total sinceridade. Obrigado, treinador, por me deixar jogar. Então, virou-se para os outros jogadores. Muito bem, vamos continuar. O árbitro deu um passo à frente, com o rosto severo. Calma aí, garoto. Você não vai continuar nada. Ele mostrou o cartão vermelho. Você está fora. E garoto, acho que você precisa de terapia urgente. Jacob imediatamente fingiu estar indignado. Vocês não podem me expulsar. Eu não sabia que brigar era proibido. O máximo que vocês podem fazer é me dar 5 minutos de castigo, ou seja lá como vocês chamam isso. O árbitro olhou suplicante para o treinador. Treinador, tire-o daqui agora ou vou encerrar este jogo e declarar a derrota do seu time por WO. O treinador disse, você não pode fazer isso. MC Call. Stilinski. Gritou o treinador, apontando um dedo trêmulo para Jacob. Tire esse seu amigo idiota do meu campo. Scott e Stiles agarraram rapidamente Jacob, que ainda protestava, e o arrastaram em direção ao vestiário. No instante em que a porta se fechou atrás deles, Jacob caiu na gargalhada. Isso foi fantástico, exclamou ele, ofegante. Aposto que o treinador nunca mais vai me chamar para jogar. Agora, vou me trocar e ir incomodá-lo mais um pouco. Scott e Stiles apenas balançaram a cabeça rindo, antes de voltarem para o campo. Após um banho rápido e uma troca de roupa, Jacob voltou e se posicionou bem ao lado do treinador, que parecia estressado. Então, treinador, quando é o próximo jogo? E quantos são os treinos? Além disso, brigas são permitidas durante o treino? O treinador nem olhou para ele, massageando a ponte do nariz. Vaza, você está proibido de jogar. Nunca mais. Você não pode fazer isso, treinador, protestou Jacob. Eu sou melhor que todos os seus outros jogadores. Você não ouviu como a torcida estava me aplaudindo? O treinador pensou. O que eu fiz? Por que insisti em fazê-lo jogar? Esse psicopata não só causou o caos em campo, como ainda marcou um gol contra o próprio time. Em voz alta disse, vá embora. Eu vou pensar no assunto. Talvez eu deixe você jogar se estivermos desesperados. Jacob abriu a boca para argumentar mais, mas o treinador o interrompeu, mandando-o embora. Vai, estou ocupado. Satisfeito, Jacob se virou com um sorriso triunfante e foi se sentar entre Allison e Lydia nas arquibancadas. Allison balançou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Pobre treinador. Ele deve estar se arrependendo de ter deixado você jogar. Lydia acrescentou. Ele provavelmente está xingando você mentalmente neste momento. Jacob recostou-se, satisfeito consigo mesmo. Não vou mentir, foi divertido. Estou quase tentado a jogar de novo, só para irritá-lo e fazer a pressão dele subir às alturas. Scott e Stiles tiveram que jogar com mais seriedade para ajudar sua equipe a se recuperar e garantir a vitória após a atuação caótica de Jacob, que incluiu vários gols sofridos. Após o jogo, o grupo se dispersou. Cogman chegou para levar Lydia e Allison para casa, enquanto Scott foi para seu trabalho depois da escola. Jacob entrou no banco do passageiro do Jeep de Stiles. Seu pai já chegou em casa? Ainda não, respondeu Stiles, ligando o motor. Então vamos comer alguma coisa antes de irmos para sua casa, sugeriu Jacob. Certo. Stiles concordou e os levou até uma lanchonete local, onde compartilharam uma refeição. Assim que terminaram, voltaram para o Jeep e finalmente partiram para a residência dos Stilinski. Capítulo 90. Stiles e Jacob chegaram à residência dos Stilinski e se acomodaram na sala de estar. Jacob acomodou-se no sofá. Então, quando seu pai chega em casa? Não sei, mas ele costuma voltar por volta desta hora, respondeu Stiles, checando o celular. Por quê? Você está ocupado ou algo assim? Não me importo de esperar, disse Jacob, recostando-se. A propósito, como estão as coisas entre você e Erika? Stiles sentou-se em frente a ele com a expressão suavizando. Ótimo. Mas, ela tem essas convulsões com frequência. Você não gosta dela por causa disso? Perguntou Jacob. Você sabe que ela não consegue controlar isso. Não é nada disso. Stiles se apressou em esclarecer.
É só que acontece sempre que ela está animada ou nervosa, e ela se odeia por isso. Ela até me pediu para terminar com ela e encontrar uma garota saudável. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ouvir isso só me fez gostar ainda mais dela. O pior é que eu sei como ajudá-la a se curar, mas você me disse para não contar ainda. Isso me faz sentir culpado. Você só precisa esperar 1 ou 2 semanas, Jacob o tranquilizou. Agora que os Argentergen já capturaram um dos betas de Peter, eles o usarão para chegar até Peter. Com sorte, Derek sobreviverá à luta entre os caçadores e Peter e se tornará o alfa. Mas e se os Argents decidirem ir atrás do Derek também? Perguntou Stiles preocupado. Provavelmente não. Derrubar Peter já vai custar caro o suficiente para eles. Além disso, eu não vou deixar o Derek morrer. Ele pode ser considerado nosso amigo. E ela provavelmente não voltaria para Beacon Hill se ele morresse. Stiles ergueu uma sobrancelha. Ela? De quem você está falando? Jacob acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Ninguém. De qualquer forma, não se preocupe muito. Eu vou garantir que a Erika receba a mordida, se ela quiser, é claro. Tudo bem, disse Stiles, um tanto aliviado. Eles continuaram conversando por mais 1 hora antes de ouvirem o carro do xerife Stilinski entrar na garagem. Noah entrou em casa e chamou. Stiles, você está em casa? Stiles respondeu da sala de estar. Sim, estou aqui. A voz de Noah ecoou pela casa enquanto ele caminhava em direção a eles. Vocês vão ter que pedir o jantar. Eu só vim tomar um banho e me trocar. Depois preciso voltar para a delegacia. Ele parou abruptamente ao entrar na sala de estar e notar Jacob. Ah, você trouxe um amigo. Olá, garoto. Qual é o seu nome mesmo? Jacob, senhor, respondeu Jacob educadamente. Stiles olhou para o pai, com uma expressão repentinamente nervosa e séria. Pai, precisamos conversar. No instante em que Stiles pronunciou essas palavras, uma tela translúcida materializou-se diante dos olhos de Jacob. Inscrição disponível para o evento. Você pode fazer login depois de ver Stiles contando ao pai sobre o sobrenatural. Ótimo, pensou Jacob. Não esperava conseguir um registro de presença para o evento com isso. Noah franziu a testa. Está tudo bem, filho. Sim, mas tem algo que eu preciso te contar, disse Stiles com a voz embargada pela ansiedade. Preciso que você me ouça e prometa que não vai surtar. O xerife sentou-se em sua poltrona e lançou um olhar desconfiado para Jacob. Stiles, você não vai me dizer que você e ele estão em um. Jacob o interrompeu bruscamente. Não ouse terminar essa frase, velho. Noah coçou a nuca sem jeito e olhou para o filho. Será que eu entendi errado? Sim, você está errado, disse Stiles. Não é sobre isso que eu quero falar. Bem, você o trouxe aqui, está falando sério e me dizendo para não surtar. Noah parou de falar. Eu pensei que você quisesse. Não, não é isso. Stiles insistiu, elevando o tom de voz. Eu sou hétero, pai. Eu até tenho uma namorada. Noah soltou um suspiro genuíno de alívio. Que bom. Fico aliviado em saber que você tem uma namorada. Ele então olhou para Jacob com um olhar de desculpas. Não que eu esteja te julgando se você não gosta de garotas, filho. Só espero que Stiles dê continuidade à linhagem da família. Jacob lançou um olhar furioso para o xerife. Droga, você está mesmo procurando briga, velho. Stiles não conseguiu conter o riso, então olhou para a expressão de Jacob e estremeceu. Ok, calma. Ele só está brincando, né, pai? Sim, claro, disse Noah, pigarreando. Estava só brincando. Jacob recostou-se com um sorriso malicioso que fez Stiles estremecer. Eu conheço esse sorriso, disse Stiles cautelosamente. Você está planejando alguma maldade de novo. Quem sabe? Respondeu Jacob, sem que seu sorriso se desfizesse. Noah decidiu retomar o rumo da conversa. Certo, Stiles. Sobre o que você quer falar? Vocês dois se meteram em alguma encrenca? Stiles se virou para o pai, respirou fundo, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele estalou os dedos, olhou para o pai e disse, sim, tá bom. Mas então perdeu a coragem, coçou a cabeça e voltou a andar de um lado para o outro. Não, droga, por onde eu começo? Stiles? Noah perguntou, perdendo a paciência. Stiles parou e olhou para o pai. Desculpe, tá bem? Eu só estou tentando. Eu só estou tentando descobrir como começar por aqui. Ei, eu não tenho tempo para isso, disse Noah com a voz cansada. Preciso voltar ao trabalho. Acabamos de encontrar um casal morto em casa, esquartejado e dentro de um freezer. Parece que foram mortos por um animal, mas animais não conseguem colocar pessoas em freezers. Então agora estamos procurando o filho que desapareceu. Tá bom, disse Stiles, tentando se concentrar novamente. Nos últimos 2 meses você teve todos esses casos que não conseguiu resolver, certo? Os ataques de animais, a garota morta na floresta, a família canibal e agora esse casal morto. É como se você estivesse jogando um jogo perdido. Stiles, disse Noah com a voz carregada de frustração. O FBI está me pressionando e analisando o meu trabalho. A última coisa que eu preciso agora é de uma avaliação de desempenho do meu próprio filho. Noah se levantou, pronto para sair, mas Stiles bloqueou seu caminho. Espera, pai. O que eu estou tentando dizer é que não há nenhum animal atacando pessoas na cidade. Bem, ele é um animal. Stiles. Noah latiu, sem paciência nenhuma. O animal que está atacando as pessoas é, na verdade, um homem, exclamou Stiles. Noah olhou fixamente para ele. O que você quer dizer? Não totalmente um homem, esclareceu Stiles. Mas um homem que pode se transformar em uma fera. Um lobisomem. O rosto de Noah ficou vermelho de raiva. Você acha que isso é uma piada, Stiles? Acha que eu tenho tempo para suas mentiras agora? Não estou mentindo. A família canibal? Eles eram uma criatura sobrenatural chamada Vendigo. E a garota que você encontrou cortada ao meio na floresta? Ela era uma lobisomem. E o casal que você encontrou morto hoje?
Stiles, já chega, gritou Noah, empurrando para sair. Naquele instante, uma tela apareceu diante dos olhos de Jacob. Você presenciou Stiles contando ao pai sobre o sobrenatural. Pode entrar agora, anfitrião. Agora não, pensou Jacob. Deixe para depois. Pai, espere um pouco, por favor. Eu posso provar, implorou Stiles. Nesse instante, Jacob deu um sorriso irônico e se levantou. Seus olhos brilharam com um dourado intenso, seus dentes se alongando em presas afiadas. Ele se moveu com velocidade sobrenatural, aparecendo bem na frente de Noah e soltando um rugido profundo e gutural bem na cara do xerife. Noah levou um susto tão grande que deu um pulo para trás, tropeçou no sofá e caiu com força no chão. Levantou-se rapidamente, sacou sua arma de serviço no movimento fluido e apontou para Jacob com as mãos trêmulas, os olhos arregalados de choque. Stiles, afaste-se dele. Stiles olhou do pai aterrorizado para Jacob, que estava perfeitamente calmo. Sério, cara? Precisava assustá-lo desse jeito? Jacob voltou à sua forma humana e sorriu serenamente. Isso foi por ele achar que eu gosto de caras. Então, casualmente, sentou-se de volta no sofá como se nada tivesse acontecido. Stiles suspirou e se virou para o pai. Pai, guarde a arma. Mas Noah não ouviu. Ele ainda encarava Jacob com a arma firme em sua mão. Papai, gritou Stiles. Finalmente Noah saiu do transe e olhou para o filho. Abaixe a arma, disse Stiles com firmeza. Jacob não vai nos machucar. Ele é um amigo, só é um pouco mesquinho. Tem certeza? Perguntou Noah com a voz trêmula. Sim, tenho certeza. Guarde a arma. E mesmo que você atirasse nele, nada lhe aconteceria. Lentamente, com relutância, Noah guardou a arma. Balas, não machucam. Sim, confirmou Stiles. Noah afundou no sofá em frente a Jacob, com toda a sua visão de mundo despedaçada. O que você é? Sussurrou ele. Sou uma criatura sobrenatural, afirmou Jacob simplesmente. Quanto a que tipo, não posso dizer. Por que não? Perguntou Noah. Para minha segurança e para a sua. Se as pessoas soubessem o que eu sou, esta cidade se tornaria um lugar muito perigoso. Tudo bem, pai, interrompeu Stiles, percebendo a expressão de perplexidade do pai. Não se preocupe com o que Jacob está sendo agora. Deixe-me contar o que realmente está acontecendo nesta cidade. Stiles então começou uma explicação detalhada, contando a Noah sobre lobisomens, caçadores, a vingança de Peter Ali, os Argents, os mendigos e como o casal que ele encontrou hoje foram vítimas de seu próprio filho recém-transformado em lobisomem. Noah ouviu em silêncio atônito, depois finalmente suspirou, passando a mão pelo rosto. Então eu deveria ir prender Peter Ali e Kate Argent-Jean. Você não pode fazer isso, exclamou Stiles. Você não pode prender um lobisomem. É impossível. Ele é muito forte. Então pelo menos vou prender Kate Argent-Jean, insistiu Noah, agarrando-se a um senso de dever. Jacob inclinou-se para a frente. Você pode tentar, mas não conseguiria mantê-la presa. Os Argent-Jean têm amigos em posições muito altas. Sei que eles têm detetives estaduais em sua folha de pagamento e provavelmente agentes do FBI também. Então, se quiser meu conselho, finja que não sabe de nada. E não se preocupe com o seu emprego. O governo sabe o que está acontecendo. Eles sabem que os Walcott eram vendigos e sabem que os ataques de animais aqui não são causados por animais de verdade. Eles não vão culpá-lo. Não estou preocupado com o meu emprego, disse Noah com a voz embargada. Estou preocupado com os assassinos que matam pessoas na minha cidade. Jacob se levantou. Bem, Stiles te contou sobre o sobrenatural porque estava preocupado com a sua saúde. Ele não te contou para que você fosse atrás de um lobisomem alfa, um que até os caçadores temem, e acabasse morta. Então, antes de fazer qualquer besteira, pense no seu filho. Você é tudo que ele tem. Ele começou a caminhar em direção à porta. Certo, Stiles, preciso ir para casa. Te vejo amanhã na escola. Espere, eu te levo, ofereceu Stiles. Não precisa, disse Jacob parando na porta. Você ainda precisa falar com seu pai. Beleza, cara. Te vejo amanhã, respondeu Stiles. Jacob saiu da casa dos Stilinski e começou a caminhar de volta para sua mansão. Quando já estava a uma certa distância, pensou, sistema, faça login. Inscrição no evento realizada com sucesso. Recompensas obtidas. Uma oportunidade para eliminar ou fortalecer uma habilidade. O SR-6, meu malvado favorito, uma arma laser que encolhe temporariamente os alvos com um feixe de energia. Bentley Mulsanne, 2011. Jacob examinou rapidamente a lista e, em seguida, sua atenção voltou-se para a primeira recompensa. Sistema, o que acontecerá se eu fortalecer minha habilidade de charme? Talvez você consiga controlá-lo. Desligue e ligue novamente. Muito bem, aproveite a oportunidade com meu amuleto. Tem certeza, anfitrião? Sim. E certo. Aproveite a oportunidade para fortalecer seu charme. Aguarde um momento. Uma breve sensação de formigamento percorreu seu corpo. A capacidade foi aprimorada com sucesso. Charme, habilidade passiva, torna o anfitrião charmoso apenas para mulheres pelas quais ele se interessa. Jacob franziu a testa. Sistema, você disse que eu seria capaz de ligá-lo e desligá-lo. Eu disse que quando a habilidade for fortalecida, você poderá desligá-la e ligá-la, anfitrião. Mas este resultado é melhor. O que você quer dizer com melhor? Agora sua habilidade charme só será ativada para mulheres pelas quais você tenha interesse romântico e com quem queira namorar. Então, agora, contanto que eu não esteja interessado em uma mulher, meu charme não a afetará, disse Jacob. Sim, anfitrião. Gostaria que eu explicasse isso em inglês mais simples? Duvido que consiga, mas vou tentar. Sistema, você está me chamando de estúpido? Pensou Jacob, ligeiramente ofendido. A resposta do sistema foi simples e silenciosa. O que significam esses 3 pontos? Responda-me. Ele não obteve mais resposta. Sistema estúpido resmungou internamente.
Mas pelo menos agora não serei mais assediado por garotas aleatórias na escola, ou por mulheres sempre que sair. Em seguida, seu foco se voltou para as outras duas recompensas. Conseguiu o raio encolhedor. Que legal. Talvez eu deva encolher o Cogman com ele da próxima vez que ele me irritar, e espero conseguir alguns minions de meu malvado favorito mais tarde. Aqueles caras são divertidos. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém o observava, e então começou a correr usando sua velocidade sobrenatural. Parou ao chegar à estrada vazia que levava à sua mansão e recuperou Bentley Mulsanne novinho em folha de sua dimensão de bolso. Jacob deu uma volta lenta em torno do carro elegante e luxuoso, soltando um assobio baixo. Que carro lindo! Ele deslizou para o banco do motorista e desfrutou da viagem tranquila e silenciosa de volta à sua mansão. Quando Jacob chegou, Cogman abriu o portão. Ele estacionou o Bentley em frente à entrada da mansão. Cogman aproximou-se depois de fechar o portão. O carro é nosso, senhor? Perguntou, com os olhos brilhando de admiração pela bela máquina. Jacob jogou as chaves para ele. Sim. O jantar está pronto? Cogman pegou as chaves e as guardou. Sim, senhor. Jacob entrou e encontrou Lydia e Allison conversando na sala de estar. Lydia ergueu os olhos quando ele entrou. Você contou ao pai do Steele sobre o sobrenatural? Sim, fizemos, confirmou Jacob, sentando-se num sofá próximo. Allison inclinou-se para frente, curiosa. Como foi? Jacob suspirou. Bem, ele quer prender Peter e sua tia maluca. Sério? Perguntou Allison. Deixei o Steele para tentar fazê-lo enxergar a realidade. Espero que ele consiga. Jacob se levantou. Agora vamos comer. Estou morrendo de fome. Capítulo 91. Na manhã seguinte, Jacob acordou no quarto de Allison. Olhou para ela que dormia tranquilamente em seu peito, e sorriu, lembrando-se da noite agitada que passaram juntos. Ficou ali deitado, satisfeito, acariciando suavemente os cabelos dela. Sistema, faça login, pensou ele. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 100 sanduíches de pasta de amendoim e geleia. 40 bifes tomal. Nunchucks. Jacob leu a lista. Nunchucks? Bom, é melhor do que cuecas sujas e inúteis, eu acho. Os bifes são bons, mas meu favorito é o de pasta de amendoim e geleia. Deixa eu ver que tipo de geleia tem nesses. Ele tirou um sanduíche de sua dimensão de bolso e deu uma mordida. Ótimo, é geleia de morango, minha favorita. Ele o terminou rapidamente e pegou mais alguns. Quando Allison finalmente acordou, ele já havia comido mais de 20. Allison abriu os olhos e murmurou, bom dia. Jacob, com a boca cheia, apenas murmurou algo ininteligível. Ela se sentou e o viu mastigando. O que você está comendo? Jacob engoliu em seco. Sanduíche de pasta de amendoim e geleia. Você quer um? Ainda não escovei os dentes, disse ela, fazendo uma careta. Quem se importa com isso? Respondeu Jacob com um sorriso. Você pode escová-los depois de comer. Tudo bem, me dê um. Allison cedeu. Ela deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. Oh, estes são bons. Me dê mais 5. Estou faminta depois do que você me fez passar ontem à noite, seu monstro. Jacob entregou os sanduíches. Você que foi teimosa e não quis parar mesmo estando cansada. Não que eu esteja reclamando nem nada. Allison bufou. Você não poderia ser um cavalheiro e me deixar ganhar pelo menos uma vez? Jacob pareceu ofendido. Deixar você ganhar no sexo? Você está louca? Eu sou um dragão, pelo amor de Deus. O que vem depois você vai me pedir para usar um vestido? Ele a agarrou e sorriu maliciosamente. Acho que você precisa de uma punição. Allison riu, empurrando de brincadeira. Por favor, não. Eu não consigo mais. Ainda estou dormente lá embaixo. Ah, por favor, zombou Jacob. Você tem cura sobrenatural, e não é como se eu tivesse te machucado ontem ou algo assim. Não se trata de estar machucada, disse ela. É que, meus nervos lá embaixo estão dormentes. Preciso descansar. Jacob sorriu e cedeu. Tudo bem, eu te castigo outra hora. Ele a beijou, saiu da cama e foi para o chuveiro, mas não sem antes lhe dar uma palmada na bunda nua. Allison apenas sorriu, terminou seus sanduíches e o seguiu até o banheiro. Depois de tomarem banho juntas e se vestirem, desceram as escadas. Ao entrarem na sala de estar, encontraram Lydia acariciando a cabeça de Malia. Mas algo estava errado, nenhuma das duas se mexia, ambas paralisadas em transe. Lydia, Allison chamou, mas não houve resposta. Alarmada, Allison tentou sacudi-la, mas Jacob segurou seu braço. Não faça isso. Ela provavelmente está lendo as memórias de Malia. Ler memórias? Perguntou Allison, surpresa. Lydia consegue fazer isso? Sim, confirmou Jacob. Como uma alma penada, ela consegue ler as memórias das pessoas através do toque. Então, o que devemos fazer? Nada. Vamos apenas esperar que eles voltem a si. Jacob e Allison se sentaram. Não demorou muito para que Lydia e Malia voltassem a si. Lydia respirou fundo, tremendo, e olhou para Malia com profunda compaixão. Sinto muito, Malia. Eu não queria ler suas memórias. Eu só estava tentando acariciar sua cabeça para dar bom dia, como costumo fazer. Malia apenas a encarou, e então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, encharcando a pelagem em seu rosto. A culpa de Lydia aumentou. Sinto muito mesmo. Não queria te lembrar daquele acidente. Malia ergueu a cabeça e soltou um longo e triste uivo. Mas havia algo mais naquele som, uma sensação de alívio. Então seus olhos começaram a brilhar. A cor mudou, passando de azul para um amarelo brilhante e nítido. Allison exclamou, boquiaberta. Malia, seus olhos estão brilhando em amarelo. Mas como? A culpa pode mudar a cor dos olhos de um metamorfo de amarelo para azul, explicou Jacob. Não se trata apenas de matar. Então, Malia não matou ninguém? Ela só estava se sentindo culpada? Perguntou Allison. Lydia balançou a cabeça, com a voz suave. Não, não é só culpa. É muito pior.
Ela achava que era ela quem tinha matado toda a família. Ao ouvir isso, Malia deu um pulo para frente, enterrando o rosto no peito de Lídia e soluçando baixinho enquanto chorava. Lídia acariciou seu pelo, sussurrando, me desculpe, repetidamente. Jacob sorriu gentilmente. Pare de se desculpar, Lídia. Ela não parece culpá-la. Na verdade, acho que ela está grata por você ter mostrado a ela essa lembrança. Alison assentiu em concordância. Eu também acho. Lídia, mostre-nos essa lembrança, pediu Jacob. Vamos esperar que Malia se acalme primeiro, sugeriu Lídia. Depois, devemos pedir a permissão dela. Certo. Jacob concordou. Depois que Malia se acalmou e se afastou de Lídia, Lídia olhou para ela e perguntou. Você está brava comigo porque eu li suas memórias sem querer? Malia balançou a cabeça negativamente, indicando que não estava zangada. Ótimo, disse Lídia aliviada. Posso mostrar suas lembranças para Jay e Alison? Malia assentiu com a cabeça. Lídia fechou os olhos e enviou a visão das memórias de Malia para Jacob e Alison através da ligação telepática entre eles. Jacob e Alison imaginaram-se subitamente numa estrada deserta, numa noite escura de lua cheia. Um carro passava em alta velocidade. Dentro dele estavam a jovem Malia, seu pai, sua mãe e sua irmãzinha. De repente, uma mulher surgiu no meio da estrada, atirando contra o carro. O pai de Malia desviou, perdeu o controle e o carro saiu da estrada, colidindo violentamente com a reserva natural de Beacon Hills. A cena mudou. Jacob e Alison agora estavam ao lado do carro capotado e destruído. Viram Malia ferida e aterrorizada, olhando para a lua cheia através do para-brisa estilhaçado. A luz lunar desencadeou sua primeira transformação. Ela arranhou freneticamente o banco e a lataria do carro. Estava prestes a atacar sua família ferida e gemendo quando um cheiro estranho e repentino a atingiu. O pânico e o instinto primitivo tomaram conta. Ela conseguiu rastejar para fora dos destroços, seu pequeno corpo ainda em plena transformação. Enquanto tentava fugir para a floresta, sua forma se contorceu e deformou até que ela se transformou completamente em um coiote e desapareceu na escuridão. Assim que se afastou a uma distância segura, ela se virou e viu uma mulher com olhos azuis brilhantes se aproximando do carro acidentado. Malia lançou um último olhar aterrorizado antes de correr para salvar a própria vida. A cena mudou mais uma vez, mostrando uma Malia devastada retornando na manhã seguinte. Ela encontrou sua família morta, os corpos cobertos de profundas marcas de garras, como se tivessem sido despedaçados por um animal selvagem. Dominada pela culpa, Malia, de 9 anos, acreditou que fora ela quem os matara. Seus olhos se tornaram um azul triste enquanto o desespero a consumia. Ela permaneceu ali, chorando, até que a polícia chegou e a expulsou, confundindo-a com um coiote que se alimentava dos corpos. Depois que a polícia recolheu os corpos e foi embora, Malia voltou e levou a boneca da irmãzinha do local do acidente para uma caverna que transformou em sua casa. Durante 7 longos anos, ela visitou o carro acidentado, vivendo uma vida solitária e atormentada pela culpa. As lembranças terminaram e Jacob e Alison abriram os olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alison. Ela imediatamente abraçou Malia com força. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso e ficado sozinha por 7 anos. Jacob suspirou pesadamente. Depois que Alison o soltou, Jacob olhou para Malia e disse, pelo menos agora você sabe que não matou sua família. E agora você tem a gente. Alison abraçou Malia novamente. Sim, agora somos sua família. Lida juntou-se a eles no abraço, e Jacob observava com um sorriso terno. Nesse instante, Cogman, que estava ouvindo da cozinha, entrou na sala de estar. Lady Lydia, poderia me contar sobre as lembranças de Lady Malia? Gostaria de saber o que aconteceu com a família dela. Claro, disse Lydia, e relatou a visão para ele. A expressão de Cogman era sombria. Você sabe como é aquela mulher? Bastaria você desenhar um retrato meu, e eu a encontraria, onde quer que ela esteja. Malia se animou com isso, suas orelhas se movendo com esperança. Mas Lida teve que acabar com ela. Infelizmente não. O rosto dela não estava visível nas memórias de Malia. A única coisa que eu pude perceber foi que ela era uma mulher e que seus olhos brilhavam em azul. A cabeça de Malia caiu tristemente. Jacob aproximou-se e deu um tapinha na cabeça dela. Não se preocupe. Nós a encontraremos e a faremos pagar pelo que fez. Cogman bateu palmas, mudando o clima. Muito bem. O café da manhã está pronto. Vocês devem comer e ir para a escola ou vão se atrasar. Eles foram para a cozinha e comeram. Depois que terminaram, Malia latiu para Jacob. O quê? Perguntou ele. Lydia interpretou. Acho que ela disse que quer ir para a floresta visitar o carro acidentado. Jacob olhou para Malia. É mesmo? Malia assentiu com a cabeça. Então você não pode ir sozinho. É muito perigoso, decidiu Jacob. Vou matar a aula hoje e ir com você. Com isso, Cogman levou Alison e Lydia para a escola, e Jacob foi com Malia para a floresta. Eles chegaram ao carro acidentado e ficaram sentados em silêncio por 1 hora. Então, Malia o levou até seu antigo esconderijo, onde recuperou a boneca de sua irmãzinha. Depois disso, eles voltaram para a mansão e encontraram Cogman cuidando do jardim. Cogman chamou Jacob. Pegue a boneca de Malia, coloque-a em uma caixa de vidro e leve-a para o quarto dela. Cogman caminhou até Malia. Posso? Malia entregou-lhe a boneca e depois seguiu Jacob para dentro. Jacob ligou a TV para Malia e sentou-se ao lado dela, jogando em seu Game Boy. Depois do almoço começou a chover forte lá fora. Jacob decidiu tirar um cochilo. Ele foi até a biblioteca, deitou-se no parapeito da janela, cobriu-se com um cobertor e ficou observando a chuva, pronto para adormecer. Mas Malia o seguiu e pulou para o assento ao lado dele. Ele riu. Vem tirar um cochilo aqui também? Ela sentiu. Então se cubra com o cobertor. Ele a cobriu com o cobertor e logo ambos estavam dormindo profundamente, com o som da chuva como uma suave canção de ninar. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!